Quando a gente fala de educação familiar, tem coisas que a gente precisa evitar para que o processo flua melhor. Então, se você se interessa pelo assunto, eu vou falar aqui 7 coisas que a gente deve eliminar para que o processo seja muito bem sucedido. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Estou desde 2012 em sala de aula, desde 2012 na área da educação e oriento famílias que querem fazer educação familiar com propósito, seja ela qual for, de acordo com o perfil da criança e da família. Então vamos falar aqui sobre 7 coisas que a gente precisa evitar. Primeira delas é comparação com os outros. Eu já falei no vídeo passado, eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois, mas tem um vídeo aqui sobre comportamentos que não deveriam ser normalizados e um deles é justamente a comparação com os outros. Fala assim, olha como teu primo tira nota boa, sabe? Isso não vai fazer com que a criança, como eu falei no outro vídeo, chegue lá e, eu preciso tirar nota boa como meu primo, como filho do vizinho, como filho do amigo do meu pai. Não, isso vai gerar insegurança. A criança não sabe lidar com isso. Ela enxerga tudo que os adultos falam para elas, principalmente adultos que elas gostam, como pais, como professores, adultos que têm uma certa importância na vida delas, elas vão enxergar como verdade. Então, não adianta, não vai incentivar. Então, não adianta. A comparação justa é comparar a versão dela hoje com a versão dela no passado. Tá? Essa é a única comparação justa. Comparar com outros, não. Até porque crianças e adolescentes, pessoas em geral, têm diferentes modos de aprender, diferentes aptidões, diferentes habilidades. Então, não adianta comparar porque não é justo, tá? Então, o legal é acompanhar o progresso individual da criança e não comparar e não envolver outros terceiros nessa parada. Uma outra coisa também que eu coloquei no outro vídeo também são gritos constantes, assim, para impor respeito. Então criança não quer fazer lição, não tá entendendo. Olha, você não entende! Você, sabe? Isso são coisas que ela vai obedecer, mas vai ser por medo, não vai ser por consciência. Então, faça combinados. Fale firme, não precisa também falar tudo mole, porque às vezes isso não dá certo. Mas fala com firmeza, porém com calma. Um tom de voz normal, não precisa gritar, não precisa fazer escândalo, tá? Ainda que não funcione, isso demora mais de funcionar, porque criança é repetição. Repetição, 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 repetição. De uma forma firme e calma com repetição. Aí isso a longo prazo dá certo e ela aprende a obedecer da forma correta, tá? Então não é uma coisa de medo, não é uma coisa de tensão, é uma coisa mais tranquila. Uma outra coisa também, isso é qual, hein? É a número 3, né? É o número 3. Falas que diminuem. Então, por exemplo, você fala, você é burro, você é preguiçoso, você nunca acerta nada. Foque na tarefa. Olha, essa tarefa você pode melhorar. Essa tarefa não foi feita do jeito adequado. Essa tarefa, você tem que focar na tarefa. Nunca focar nele. Porque ele vai reforçar dentro dele que a imagem é negativa. Então, assim, o feedback é focado no comportamento, na atividade e nunca na pessoa. Olha, hoje você deixou de fazer tal coisa, tá? Olha, hoje você não fez isso, hoje você fez aquilo, mas não foi de um jeito correto. É desse jeito que se fala. Vamos ajustar isso. Olha, você vai ajustar isso. Se não ajustar, vamos ajustar novamente. Tem que ter paciência. Mas eu não tenho paciência. Tem que ter paciência. A gente tem que adquirir essa virtude para poder lidar com crianças e adolescentes. Uma outra coisa também, falta de presença real. Então, o que significa presença real? Não é só você estar lá de corpo. Não é você estar lá e ficar mexendo no celular enquanto ele faz a lição de casa. Não. Você tem que estar ali presente de todo, à disposição, tá? Porque isso afeta o vínculo também e gera aquela sensação de invisibilidade. Mesmo que seja em quantidade um tempo menor, mas que você consiga estar ali plenamente para ele ou para ela, tá? E não adianta ficar muito tempo também, ficar no celular, ficar conversando com um, conversando com o outro, ficar assistindo televisão, ficar lendo jornal, enfim, fazendo todas essas coisas. Você tem que estar pleno ali para aquele momento de educação domiciliar. Uma outra coisa também, excesso de controle, é você exigir tudo.
Você decidir roupa, decidir amigos, decidir estudos, decidir tempo. Ai, mas tem amigos que não são bons. De fato, realmente, não tem amigos que não são bons. Tem pessoas que não dá pra andar junto. Mas aí você tem que. Isso entra no problema da socialização e você precisa entender que você precisa oferecer uma boa socialização para a criança, para o adolescente e deixar com que ele se desenvolva a partir daí. Então você tem que proporcionar bons grupos de pessoas para ele conviver, tá? Isso é sua função. Mas não decidir, você vai fazer amizade com fulano, com beltrano, com cicrano, tá? É os grupos de amigos e isso é fora da escola, tá? Porque a escola você não decide, né? Esse é o ruim da escola, você não decide. Por outro lado, você pode normalizar na criança comportamentos saudáveis para que ela aprenda a decidir de uma forma correta e falar, nossa, esse amigo é bom, esse amigo não é bom para mim. Eu me identifiquei com ele e não me identifiquei com outro. Porque quando a criança, ela normaliza companhias ruins, ela vai levar isso para a vida. Por isso que tem aquelas pessoas que dizem que é curva de rio que só traz tranqueira. Só amigos ruins, parceiros amorosos ruins por conta disso. Isso vem da infância também, tá? Então, dar escolhas possíveis, no caso, orientar e dar escolhas possíveis para essa criança. Uma outra coisa também é falta de limites claros. Então, assim, não é cada dia de um jeito. Precisa haver uma rotina. Rotina é coisa que se ensina. Rotina não é uma coisa que a criança vai aprender sozinha. Porque senão ela vai se tornar insegura, desorganizada, com dificuldade de respeitar regras fora de casa, inclusive na escola. Então, ela precisa ter regras estabelecidas em casa, precisa ter uma rotina muito bem estabelecida em casa, para que ela leve isso para fora também, né? Diz o ditado, né, da vovó, que costume de casa vai à praça. Não sei se você já ouviu falar nesse ditado, eu sempre ouvi falar muito desse ditado e isso é verdade, tá? Tudo é em casa é o tubo de ensaio para a vida. Então, precisa ter os limites, precisa ter as regras, precisa ter a rotina muito bem estabelecida. E, finalmente, o reforço só no resultado. Então, assim, por exemplo, você faz educação domiciliar e o resultado não foi como esperado, calma. Isso é normal, tá? Primeiramente, isso é normal. Essas são coisas que acontece, é o processo, principalmente quando há uma dificuldade. É legal tentar de uma outra forma, verificar de um outro jeito. São coisas assim que precisam ser ajustadas no processo. Porque se a criança se você ficar só no 10, na vitória e desistir, ou então condenar, fazer qualquer coisa assim, a criança vai ficar ansiosa, o adolescente vai ficar ansioso, vai ficar com medo de fracassar, com medo de errar. Então, assim, tem que elogiar o esforço, tem que elogiar a dedicação e o aprendizado e corrigir aquilo que não está legal, né? Fazendo aqueles ajustes de uma forma calma, porém firme, certo? Então, esses são os pontos que você precisa eliminar na educação domiciliar para poder fazer tudo da maneira correta. Se você gostou, deixe o seu like aqui no vídeo. Eu vou deixar aqui o link do grupo de WhatsApp, lá tem muito mais coisas a respeito disso, uma coisa muito mais perto, mais próxima. Lá, vou deixar aqui e tem muita coisa legal lá, certo? Então, é isso. Muito obrigada por ter acompanhado aqui e nos vemos.